Olá, para quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma live especial que a gente está divulgando para vocês já há alguns dias, né? Nós já divulgamos aqui, né, o nome do nosso grupo, que finalmente saiu esse nome, o Elas e o Tarô. E hoje nessa live a gente vai ter o privilégio de estarmos todas juntas e de receber aqui uma pessoa maravilhosa, né, que tem história no tarô para contar e para falar de um tema que é muito lindo, que é o tarô e o autoconhecimento. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão entrando. Vamos lá, gente, ó. Já entrou aqui a Carlinha, a Grazi, que são do grupo, daqui a pouco elas vão estar aqui com a gente. Temos aqui a Patrícia Ribeiro Sigel. Oiê! Oi, Pati. A Marina já entrou. Olha lá, a Carlinha mandando um oi. E o pessoal entrando. Soace, Caterine Aguirre, mais 5 pessoas entraram. Olha lá, a Gra mandando oi. Marina, boa noite. A Arlete já entrou. Olha só, gente. Karina Dias, a Pati. Gente, todo mundo mandando boa noite. Que delícia! Gente, vocês não sabem a alegria que é para o nosso grupo poder realizar isso aqui hoje. Então, assim, a gente pede que vocês, se puderem, encaminhem essa live para que mais pessoas possam participar desse momento, que vai ser histórico, pelo menos na nossa vida vai ser. E que mais que eu tenho para falar para vocês? Muitos projetos aí para o ano que vem com Elas e o Tarô. Então, se preparem que em breve vocês vão ver muitas novidades, né? E hoje nós vamos ter aí essa convidada mais do que especial, que é a Arlete. Eu vou chamar para entrar já a Grazi e a Marina, que elas vão me ajudar a fazer as honras da casa para a gente poder chamar a Arlete aqui, gente. Vamos ver se eu consigo convidar as pessoas aqui. Deixa eu ver, meninas, eu não sei se vocês que tem que mandar ou sou eu que tenho que mandar. Tentando enviar, será que foi? Deixa eu ver. Mandei já para a Gra e para a Marina. A Gra já Oi, entrou. Gra, gente. que lindona, todo em clima de Natal aí. Tô. Marina, ó, Marina está entrando. Ó, gente, minha mãe acabou de entrar, deu boa noite, Leonor, boa noite. A Boa Marina, gente, Marina noite. Internacional, lá de Portugal. E Boa estamos aí, né? noite. A Grazi lá de Floripa. E, gente, como eu tava falando para vocês, a gente tem esse carinho, né? Esse presente de Papai Noel que foi conseguido, gente, pela Grazi. Conta aí, Grazi, como é que foi aí esse convite inusitado que deixou a gente tão feliz? Bom, né, gente? Eu conheci a Arlete assim, eu tava passeando lá pelo YouTube, nos meus estudos do tarô, encontrei a Arlete, comecei a navegar no YouTube, vendo o conteúdo dela maravilhoso, toda a experiência, a tranquilidade com que ela passa o conhecimento, vocês vão ver como ela é maravilhosa, perfeita, assim, eu sou muito fã. E aí eu entrei em contato com ela, porque ela já tinha feito uma leitura com ela. E aí depois eu falei, Arlete, tu não quer fazer uma live com a gente? Aí contei a história do grupo, né? E ela gostou, super apoiou e me deixou muito feliz quando aceitou. E aí eu contei para as meninas, e a gente foi organizando tudo, porque era um desejo nosso, né? Então a Arlete foi Com muito certeza. generosa, vocês vão ver o quanto ela é maravilhosa. E assim, eu só tenho a agradecer. Ai, gente, com certeza. A gratidão é a palavra de ordem aí. Acho que todo mundo no grupo ficou eufórico aí de tanta alegria com essa Ficamos novidade. mesmo. Não é, gente? Porque assim, eu não sei assim, se vocês sabem, mas assim, quem acompanha aqui os nossos canais, que a gente está agora com essa união de mulheres, a gente está num processo de crescimento, né? De uma apoiar a outra e de transformar isso em projetos, em coisas que a gente faz para crescer. E ter uma pessoa como a Arlete participando disso, gente, é um presente imenso, porque a gente sabe que é uma valorização, né? Ter alguém olhando para isso que é tão pequenininho e que está E alguém crescendo e se desenvolvendo. E alguém com muita experiência, né? Muita generosidade. Para mim, assim, eu posso dizer que hoje é a realização de um sonho, assim, sabe? Porque eu nem imaginei que ela ia aceitar a gente, assim. E ela foi tão legal, tão generosa. E tem tanto conhecimento, né, meninas? A gente fica encantada com
com todo o conteúdo que ela entrega, assim, com muita sabedoria, Ah, tranquilidade, Foi mesmo. profundidade. É mesmo. Aliás, eu maravilhoso. nem conhecia a Arlete, eu conhecia a Arlete através da Gra. Exatamente. Aliás, eu acho que a Arlete foi trazida para o nosso grupo, né, como referência para estudo pela Gra. E todo mundo, não teve quem não se apaixonasse pela maneira É. dela, tão generosa de compartilhar as coisas no YouTube, né, de uma forma tão... Ai, gente, tão tudo de bom, né? Mas vamos lá, vamos chamar a nossa convidada para a gente Oi, gente. começar, Vamos. né? Vamos Vamos chamar nossa lá, deixa eu... querida A Arlete, né? nossa querida Arlete. Vamos lá, já convidei. Vamos esperar, né, que rufem os tambores. Ah, meu Deus, minha câmera tá invertida. Olha só, gente, para vocês verem que não Essa é só já com a gente. usando, entendeu? Olha a Maravilhosa. energia, gente. Meninas, boa noite, pessoal que está assistindo. Gente, a alegria é minha. Vocês falaram tanto que eu aceitei, que eu fui generosa, mas como não aceitar esse grupo tão lindo, né, de meninas unidas para se ajudarem nos estudos, na divulgação, trocando figurinhas, trocando conhecimentos. Pô, eu acho lindo, principalmente um grupo de mulheres que se une em prol aí de um objetivo, e uma ajudando a outra, né, uma dando força para a outra. Então, para mim, as especialíssimas aqui são vocês. A honra é minha. Obrigada, Arlete. Ah, E vamos lá, vamos falar de tarô e autoconhecimento, né? Vamos lá, vamos falar, gente. Então, Vamos lá. Grazi, quer começar fazendo as honras aí das perguntas? então, acho que eu vou passar assim, Arlete. Tu ouviu o que a gente falou, né? Muito obrigada mais uma vez. Para mim é uma felicidade, fico emocionada, assim, porque tu é maravilhosa, profunda, conhecedora, acolhedora. E para a gente, essa é a realização de um momento muito especial para finalizar esse ano. É um presente de Natal mesmo, né? Então, eu queria que tu falasse assim, o que é esse autoconhecimento. né, você tem razão, porque para a gente falar de tarô e autoconhecimento, a gente tem que definir duas palavras, né, para entender o que elas são juntas. Então, vamos começar pelo autoconhecimento. Bom, é um processo que já se sabe que tem que ser feito há muito tempo, né? Lá na antiga Grécia, no oráculo de Delfos, já havia, né, na porta, né, em cima da porta do oráculo, conhece a ti mesmo. E não tem como a gente não atravessar a vida, melhorar nossos processos, ser mais feliz, que é o que todo mundo quer no fim das contas, ser mais feliz, né? Se nós não olharmos para dentro de nós, né? E olhar onde é que estão nossas dificuldades, onde é que estão as nossas virtudes, o que eu quero da vida, né? Como é que eu vou ser feliz, como é que eu vou ser uma pessoa realizada, como é que eu vou ter alegria, se eu não sei o que eu quero, qual é o meu dom, qual é o meu talento, né? E ali nas aulas de tarô, né, eu sempre exemplifico muito que Deus fala com a gente através da vocação, né? Quando Deus fala para você o que você vai ser quando crescer, o que Ele quer de você, Ele te põe um gosto pela coisa, né? E eu falo isso muito para exemplificar que o tarô é vocação, né? Não é dom especial, mas você ouve a voz, o chamado dele. Que é essa paixão, esse bichinho do tarô que morde a gente, né? Que vocês são tudo também vítimas dessa paixão pelas cartas. E é isso, né? Como é que eu vou fazer esse trabalho? Como é que eu vou me descobrir uma taróloga? Saber que isso me realiza, trazer, saber o que me traz, eu não sei nem o que eu tenho vontade, né? Nem o que eu sinto. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar o que me faz feliz, eu tenho que olhar o que me dói também, né? E a intenção muito forte, né, da terapia, do autoconhecimento, muito é você olhar as suas dores para você achar caminhos para curar as suas dores. E a gente sabe quem a gente é, mas a gente não se conhece profundamente, né? É um mergulho que vai de camadas a camadas a camadas, a gente vai chegando cada vez mais perto de ser quem a gente é. Eu acho que o objetivo, no fundo, tem que ser mais a gente mesmo, ser mais autêntico, ser mais corajoso de se expressar, de poder realmente buscar aquilo que é verdadeiro para mim, né? E para você para você, para mim, e é tão mágico, porque quando a gente começa realmente a se perdoar, a se aceitar,
é muito automático você fazer isso com o outro, Sim. né? Você fala assim, eu preciso tanto perdoar, sei lá, a minha mãe, o meu ex-namorado, não sei quem que me machucou, que aconteceu qualquer coisa, mas você não vai conseguir perdoar verdadeiramente enquanto você não se aceitar e não se perdoar, porque aí é muito automático. Você olhar para o outro e entender que ele também tem processos, que ele também tem dificuldades, que ele também... E é muito, muito simples, né? Fica muito simples. O difícil é você se perdoar, né? Se aceitar. E aí é se conhecer para fazer tudo isso. Enfim, só o autoconhecimento, a gente podia ficar falando aqui a noite inteira, né? Opa! Houve algum momento específico em que a Arlete sentiu necessidade de ir buscar esse autoconhecimento? Quando eu senti necessidade... Sim. Se houve algum amiga, momento... na marra, né? Porque a pessoa teve depressão, como todo mundo que vai acabar trabalhando com a cura, com a terapia, a maioria vem pelo caminho da dor, né? Sim. Então, eu entrei num processo na adolescência muito difícil de uma depressão. Eu tinha, junto com isso, uma parte espiritual, que era a mediunidade, que eu ainda não sabia lidar. Então, uma coisa juntou com a outra, virou um bolão. E é esse caminho, né, que foi sendo trilhado, de ir para terapia e de ir buscando cada vez mais recursos, entre eles o próprio tarô, tá? Para entender tudo isso. E aí vou aproveitar o gancho do tarô com autoconhecimento, ele foi fundamental nessa jornada, nesse momento, né? Porque o tarô me ajudou tanto a me equilibrar energeticamente nessa questão de entender a mediunidade, de aprender a acessar o campo de um consulente, depois voltar para o meu, a começar a identificar o que é meu, o que é do outro, a canalizar essa mediunidade para um fim específico, que ela não ficasse uma antena louca pegando todas as estáticas, né? Porque médium sem treinamento é antena, gente. Ele fica uma antena parabólica pegando todos os canais ao mesmo tempo, sabe? Aí a pessoa vai ficando viradinha. E canalizar isso, e também com o próprio exercício das cartas, né? De você olhar os arquétipos, lidar com os arquétipos, entender o que eles são, e trazer essa riqueza, né? Desse autoconhecimento que o tarô, ele te espelha. Ele é um espelho que você, quando você usa para si mesmo, né? Que você se enxerga e se entende, né? Bem poderoso mesmo nesse sentido, né? É aquela coisa, né? Quando a gente entende a dor que dói na gente, é mais fácil ajudar o próximo, né? A gente aprendeu no curso que juntou esse grupo, essa frase, né? A dor que doeu em mim, eu ajudo a curar em você, né? Que a gente ouvia muito isso da nossa professora. E parte desse autoconhecimento, né? A gente vem de um momento de caos, cada uma com o seu, e a gente entende melhor, a gente se autoconhece, a gente se aceita, a gente se autorresponsabiliza. E aí a gente consegue, né, encontrar esse caminho para ajudar o próximo. Isso é muito gostoso. É a verdadeira empatia, né? Sim, muito. Arlete, tu entrou... Tá, a tua história com o tarô, né? Mais de 30 anos, só aconteceu dessa forma. Mas eu acho que é legal também o pessoal entender que não precisa ter uma mediunidade para ser uma taróloga, né? Não, gente. Pré-requisitos para jogar tarô é querer jogar tarô, tá? Sim. É ter essa vontade, esse fascínio que eu falo, né? Pelas cartas. Então a gente olha assim aquilo acontecendo, vê outra pessoa interpretando e fala, ai, que legal, que lindo. Né? Como será que funciona nisso, né? É isso, é só isso que você precisa ter. Porque o oráculo, e aí a gente vai entrar no que é o tarô. O tarô é um conjunto de símbolos usado há mais de 500 anos pela humanidade nessa estrutura que a gente conhece hoje. E é claro, você vai ter desenhos diferentes, mas se referindo às mesmas situações ou aos mesmos pontos de significado. Ele tem uma divisão específica, né? Ele tem 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, e para ser chamado tarô tem essa ordem e esses arcanos são bem específicos. Podem mudar de nome, mas eles têm um núcleo de significado semelhante. Né? Que nem o enforcado também é chamado de pendurado, mas a leitura vai ser a mesma. Né? Então você vai ter ele desenhado de um jeito no tarô de Marcelo, um jeito diferente no Videntes da Luz. Mas é o mesmo núcleo, né? O mesmo significado. Então ele tem essa estrutura para ser chamada de tarô. E ele é um oráculo.
Oráculo é um negócio que a gente usa desde que o mundo é mundo, desde a pré-história, né? Então, lá nos tempos das cavernas, quando tinha os primeiros xamãs ou os primeiros mentores espirituais daquela aldeiazinha, eles achavam um jeito de se comunicar com o divino. Tinham que achar respostas, até para saber, pela sobrevivência daquela tribo, né? Se naquela região ia ter comida, se ia ter água, se ia ficar uma seca, o que ia acontecer ali. Então começou-se a criar uma série de meios de conversar com o divino, de ter essas respostas. Então se via, usava-se como oráculo ossos, a própria água, o jeito das folhas, do vento, das nuvens, e foram se criando várias formas de fazer essa sintonia e obter as respostas necessárias. Na época, dependia muitas vezes da sobrevivência, né, lá na pré-história, na antiguidade, e isso é uma coisa tão forte no ser humano, buscar essas respostas de um lugar superior, de uma consciência divina, de algo fora da gente maior, que a gente usa os oráculos até hoje. Aí nós estamos num mundo altamente tecnológico, estamos aqui conversando através, né, de coisas que a gente não faz ideia como imagina, de tão avançada que é essa tecnologia, né, que nós estamos usando para transmitir a live, mas nós estamos falando de um oráculo, porque é muito forte dentro da gente essa busca por essa orientação divina, por esse contato com a nossa essência, com o nosso eu superior. Então, basta você ter vontade de aprender a simbologia, que você vai entender uma língua, né? Aprender a língua deste oráculo, que ele vai funcionar assim como todos os oráculos funcionam. Através da sincronicidade, através da espiritualidade, através aí do teu contato que ele proporciona com o teu eu superior. Então, o dom não é teu, o dom é do oráculo, é do tarô, tá? Sim. Você vai interpretar. Agora, quando você tem, e aí a gente não vai deixar, não vamos ser cínicos, né? Quando você junta uma mediunidade com as cartas, fica mais intenso. Só que o próprio uso das cartas já vai desenvolver a tua intuição. O que desenvolve a tua intuição? O próprio uso. Sim. Né? Então tá tudo certo. É fazer, é se jogar, é se dedicar, que tá tudo bem. Você vai conseguir fazer, né? E vocês aí são provas disso, né? Que estão ali se dedicando, estão atendendo. Eu já vi a Grazi atendendo, uma vez que ela veio participar de uma aula aberta minha. E maravilhosa, né? A Lu também vídeos ali fazendo as decisões, e não sei, né? Estou falando aqui que vocês não têm mediunidade, nem sei a história direito de vocês, né? Mas é isso, é a dedicação, né? É o empenho, e cada um vai desenvolver o seu jeitinho de fazer. Com né? certeza. E nós no nosso grupo metemos sempre as nossas leituras e cada uma depois ajuda-nos, porque há sempre pontos diferentes de verificar aquela leitura. Não, isso é sensacional. Vocês fazem a mesma leitura e cada uma dá a sua visão, né? Sim, exatamente. Aí a gente estuda, é uma forma da gente estudar e aprofundar nossas leituras também, né? Maravilhoso, porque realmente dá a gente faz estudo de caso, Arlete. Isso, perfeito. É isso que eu ia falar. Para dar para vocês fazerem estudo de caso. Né? Muito legal. Pegar uma pessoa, às vezes a gente pegando só a informação mesmo da pessoa, que nem eu faço isso com o César, né, no Spiritualcast. Aí a gente pede para mandar por e-mail e a gente vai, então, ele faz com as cartas ciganas e eu com o tarô, mas nada impede que se una, né, e fazer todo mundo com o tarô, ou com o que for. Com certeza. E a gente vai fazendo esse estudo de caso mesmo, conversando, construindo, sabe, xeretando a vida da pessoa por todos os lados. E é maravilhoso. Aliás, gente, eu quero aproveitar para falar, para quem ainda não segue alguém aqui do grupo, ou a própria Arlete, gente, sigam. A Arlete, ela tem um canal no YouTube, foi por onde a gente chegou nela em primeiro lugar, que é o Desvendando o Tarô. Então, quem ainda não segue, gente, segue. Ela tá falando aqui do César, é um podcast que eles estão fazendo, que é incrível, gente, tem episódios assim, que estão de arrepiar. Que junta essa questão dos oráculos com a espiritualidade. Então, assim, gente, quem não segue, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para acompanhar, porque vale a pena. E quem não segue a gente já começa também.
Por E favor, além pode disso, seguir a todas as Arlete logo, logo vai dar curso de novo, ano que vem. Depois Gente, do vale carnaval, muito né? a pena, né? Depois do carnaval ela vai abrir turma. E assim, ó, vale muito a pena, a gente aprende muito. E tem também o grupo da egrégora lá, que depois tu vai falar, né, Arlete? Que a gente tá com mais uma etapa aí de conversa. Gente, assim, ó, é maravilhoso. Sigam lá, As pessoas maratona, que estão a vocês vão ver, é uma aprender delícia estar muito. a ouvir a Arlete. Sim. Ah, que delícia. Arcanos Algo muito menores fofo. abriu minha mente Gratidão. muito, assim, com os Pois ensinamentos da é, Arlete. sabe que esse é um projeto, né, que era para ter saído esse ano e não saiu, que é o curso só de arcanos menores, porque eu vejo realmente muita gente tendo dificuldade. O que eu sinto é que tem muita gente que ensina, divulga os arcanos maiores e os coitadinhos dos menores fica, né, É, fica na sombra. Porque a gente sabe que já dá para abrir com arcanos maiores, né? Sim. Inclusive, as técnicas mais profundas de autoconhecimento, que eu estou até estudando mais, elaborando algumas coisas, são só com os arcanos maiores, Sim. né? exatamente. Porque eles são realmente, voltando lá para o nosso tema de tarô e autoconhecimento, quando a gente pega os 22 arcanos maiores, eles são realmente estruturas arquetípicas muito fortes, né? E que ajudam demais no autoconhecimento, não só como a gente estava falando aqui, né, da taróloga se enxergar e se desenvolver, desenvolver uma série de dons e talentos através disso, mas para o próprio consulente, né? Que precisa desse espelho também, e nós vamos servir ali de tradutoras, né, dessa linguagem do tarô, e sim, leva muita cura, leva sim previsões também, viu, gente? Sim. É. A gente tem hoje em dia, assim, um pessoal que fala muito do autoconhecimento e esquece do tarô como a sua origem das previsões, do divinatório, né? E tem gente que fica só durante muitos anos, hoje em dia acho que todos, a grande maioria mescla as duas, né? Sim. Mas antigamente a gente via muito o tarô só como previsão, não conhecia tão profundamente essa dimensão. Essa dimensão ficava muito nos meios esotéricos, né? Na coisa mais do ocultismo, do esoterismo. E hoje em dia a gente dá uma misturada boa nisso. Então, tanto que se você quer saber se o ex vai voltar, se ele ainda pensa em você, se o teu emprego não vai dar certo, se você vai conseguir comprar seu carro ano que vem, vem falar com as meninas, marcar consulta. Opa. E tanto quanto se você quer saber qual é a minha missão de vida, o que eu preciso olhar em mim para ser mais feliz, por que eu estou passando por essa crise de ansiedade, o que está causando isso. Tudo isso também, você também pode procurar aqui as meninas do tarô, aqui o Elas Tarô, que vão te ajudar, porque ele é muito generoso, o tarô, né? E Vocês como a vão gente aprende com a história do outro, né? A gente também confirmar. se aprende muito. É muito lindo, assim, tarô não erra, né? Não, a gente erra às vezes, né? A gente Não, erra o na tarô não interpretação, erra. mas ele A mesmo gente não erra. erra, o tarô não. Sim. E o que Mas o mais acontece? legal é quando o consulente ele passa a entender, né, que mesmo tendo esse teor divinatório, a gente é munido de um dom que é o nosso livre-arbítrio, né? Então, mesmo Sim. que as cartas às vezes tragam ali um ponto que a pessoa não quer, então ela tem ferramentas, né, para desviar daquele caminho, para mudar. Então, a gente entender a nossa autorresponsabilidade diante daquilo que as cartas apresentam, que na verdade é um espelho daquele nosso momento presente e perspectivas diante daquelas energias, né, do momento, a pessoa ela se torna mais ativa na própria vida, né? Não fica Com só nessa, certeza. deixa a vida me levar, né? É, Ganha Com mais certeza. consciência. Sim, com certeza. Com certeza, o consciência e tarô é muito responsabilidade. empoderador. Ele é muito Muita. empoderador. É. Porque justamente te mostra o que você está criando naquele momento. Então, aí você vai ter o que você está criando no momento e você também vai ter questões kármicas e de destino mesmo, né? Coisas que você se comprometeu a fazer ou resolver nessa vida. Tudo vai se cruzar.
Então, a gente tem livre-arbítrio, sim, e quando você abre o tarô, muitas vezes você vê coisas que te desagradam, e isso é fundamental para quê? Para justamente você tomar providências para aquilo não acontecer. Exato. Ou, no mínimo, para você estar preparado para quando aconteça, né? Exato. Então, agora, né, dezembro, esse mês de janeiro inteiro, ou de dezembro inteiro, e agora em janeiro, a maioria dos tarólogos abre, né, agenda para previsões para o ano que vem. Eu também. Né? Sim. Então, quantas vezes nessas consultas todas a gente olha e fala, olha, você vai ter um desafio aqui na área do emocional, você vai ter ansiedade, você vai ter... Então, já começa o ano procurando informações sobre isso, procurando uma terapia. Olha, lá no fim do ano está dando uma dificuldade financeira, então pô, já se agiliza. Organiza. Sim. Uhum. Tal coisa, tal coisa. Então, é muito isso, né? De trazer para você a responsabilidade. E quando a Grazi estava falando que o tarô não erra, e eu falei, a gente erra. A gente É justamente isso. Porque a gente muitas vezes pode mudar aquilo que está ali no nosso destino, né? Exato. Você nasce com aquela linha pontilhada. Se você vai preencher o pontilhado ou não, é sua opção. E não dá para fazer uma curva assim, né? Mas às vezes dá para você ir fazendo desviozinho, desviozinho, desviozinho. Quando você vê, você foi longe, sabe? Sim. Você levou a sua vida para... E o tarô é super empoderador nesse sentido. Porque você traz a pessoa para cá, né? Fala para ela, ele não te ama, não vai voltar. Vai, larga e vai se curar e segue em frente. É um choque para a pessoa naquele momento. A pessoa não quer ouvir aquilo, mas vai economizar um ano na vida dela chorando, esperando o cara voltar, entendeu? E o cara não vai voltar. E aí ela vai seguir em frente, ela vai se reconstruir e ela vai criar um novo destino para ela, diferente de ficar aquele tempo todo numa espera que é infrutífera. Exatamente. Né? Como fazer, que caminho seguir, né, para superar essa dor, né? Como trabalhar essa cura interna, né? É uma série de caminhos que o tarô pode indicar. A pessoa aí, entendendo que ela vai ver, é como se fosse o roteiro do filme da vida dela, e nem sempre é o que ela gostaria, mas é resultado das escolhas que ela fez, faz ela entender, né, que ele pode te abrir novas possibilidades. Então, vamos usar isso, né, para trazer esse empoderamento, né, trazer esse respeito com a sua própria vida. Eu acho que ele traz essa força pra gente. É importante a pessoa estar preparada para ouvir aquilo que o tarot tem para dizer e não aquilo que ela gostava de ouvir, não é? Exatamente. E tendo esse alerta, né? A pessoa sentou na tua frente, ela tá te dando permissão para falar. Sim. E tendo esse alerta, ela pode se organizar e saber que ela é a condutora da vida dela também, porque são as decisões dela que vão impactar. Não existe um futuro pré-determinado. A gente faz, né? Pelas nossas escolhas. Então, acho que uma coisa mais linda do tarô é isso, ele te dá a possibilidade do puxão de orelha, quando precisa, do alerta, para que a gente possa se organizar e pensar que caminho a gente vai seguir, né? Isso é o processo de autoconhecimento que você está falando, né? A partir do momento que você vê as possibilidades das cartas, ou a taróloga te fala as possibilidades, você vai parar, analisar, perguntar o que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer, como que eu quero, o que você está vendo o resultado das suas escolhas, você vai começar a escolher diferente e criar coisas diferentes, né? Ao mesmo tempo, o tarô também vai te alertar quando você tem situações que você não tem como sair naquele momento, e às vezes você está fazendo, né? Porque tem isso também, né? Tem vezes que a gente está em situações que é só o tempo, a gente tem um aprendizado ali. Ou é a paciência, ou a resiliência, né? E vai trazer ali a força, falando, segura teu leão aí, minha amiga, no negócio. Você vai ter que desenvolver essa resiliência, né? Exato. E tá tudo certo. E a hora que... Porque tem situações que são, né? E não precisa ser tão trágicas, né? Por exemplo, uma pessoa que precisa trabalhar fora, mas está com uma criança pequena e não tem quem olhe, ela vai ter que dar uma de enforcada, né? Sacrificar um pouco do lado profissional naquele momento, para poder cuidar da prioridade que é o filho, né? Então, é uma situação que ela vai demorar um pouquinho para sair, até essa criança estar um pouquinho maior e ir para a escola, para ela poder voltar, né? Mas
é o momento de vida dela, é a prioridade que é outra, né? E tá tudo bem. Exato. E não deixa de ser um enforcado, né? Um momento que Com você se certeza. sacrifica, né? Exato. Você tem criança pequena, né, Lu? Você sabe do que eu tô falando, né? Como é duro dar Opa! conta de tudo. Ah, meu caçula tem 3 aninhos. Eu tenho 2, né? Tenho uma de 11 e um de 3. E eu passei, na verdade, eu falo que eu retomei a minha vida nas cartas nesse momento do enforcado. Meu filho tinha 1 ano e eu tinha feito uma cirurgia no tornozelo, fiquei 5 semanas. E ali foi onde eu mergulhei no estudo do tarô sozinha para depois conseguir entrar no curso. Então, assim, eu peguei total o enforcado. Só que aí eu busquei o quê? Qual o lado luz dele? Então, pega a paciência, pega o observar por outra perspectiva, né? E se dá esse tempo para definir as suas prioridades. E para mim foi muito valioso, né? Isso foi um dos fatos que me fez enxergar essa dualidade das cartas, né? Que todas elas têm um lado mais desafiador e um lado Como a mais gente, né? positivo. O tarô Exatamente, representa a elas vida. são reflexos de momentos da vida que todo mundo vai passar, né? Então, é muito mágico, é muito lindo. É É lindo, muito sim. E eu mágico. voltei ao tarô por causa de uma torre, né? O Sim, desencarne do meu pai, assim, me fez voltar a estudar. E a sim. melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, e conhecer as meninas também, foi tudo ótimo. E tu, né, Leti, nem que se fala. Eu vou descer para outras meninas subirem, depois no final eu volto, Gra, eu tá? deixo, eu deixo. Tu Deixa de ficar deixa? aí, eu deixo. Vamos trocar. Um beijinho, Arleta. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Eu também vou Obrigada. descer, Leti, daqui a Beijinhos a pouquinho eu todos volto. também. Continuem a mandar coraçõezinhos e a mandarem para toda a gente ver. Um beijinho. Sim, Beijo, sim. obrigado, linda. Nós vamos continuar aqui. Vão entrar já já a Patrícia Isso, e a Poliana, a Martina, a né, Martina. também, né, a Patrícia de Brasília, a Martina de Recife, para a gente seguir já para uma outra parte aí desse assunto tão gostoso. Deixa eu ver se elas já Posso estão descer, por aqui. então? Daqui a pouco eu Pode, volto, gente. meu Beijo. amor. Beijo, A Arlete. Paty já está aqui. Deixa eu já Acabei de convidar descer. a Patrícia. Deixa eu ver se a Martina já está. Eu acho que ela está chegando em casa. Já chamei a Paty, né? E a gente Tá. vai dando continuidade. Patrícia, ela Ai, também, ela sempre entra com a câmera virada. Hoje ela mostrou um vaso bonito, gente. Oi, Paty. Tá evoluindo. Do shampoo para a garrafa d'água, hoje foi um vaso bonito. Olha que beleza. né? Você viu? Tá melhorando. Boa Eu noite, também Lu. Boa Bem-vinda. noite, Graça. errado. Boa noite, Arlete. É um prazer Boa imenso estar aqui dividindo esse momento com você. noite. Ai, Prazer é gente. meu estar aqui. Nossa, e assim, Gente, muito marcante. Oi, Lu, pode falar. não, só ia falar assim, como foi entrando bastante gente, só dar boa noite, as boas-vindas para quem está entrando, gente. Quem não compartilhou, compartilha a live, né? Quem ainda não segue alguém, já segue. E vamos continuar aqui com o assunto. Né? A Martina Paty já chegou, chegou, gente? a Martina tá quase chegando, ela tá chegando em casa, Tá. Aí dá para quando ficar aí mais um ela chegar, pouquinho, eu Gra. desço, então. Tá bom. Ela vai avisar aqui no grupo. Mas a gente vai, agora entrando aqui a Paty, a gente vai passar para um outro ponto, né? Que eu vou deixar aqui para ela já trazer o tema aqui para a gente. E quando a Martina entrar, a gente vai seguir e dando continuidade. Paty, qual que é o assunto, né? O tópico aí que a gente vai tratar agora com a Arlete? Primeiro que é um momento muito marcante, assim, na nossa história, no nosso momento que a gente está vivendo agora, né? De iniciar tudo isso, de mudar, dar outra direção para as nossas vidas. Eu, por exemplo, eu venho buscando uma transição de carreira e aí o tarô surgiu na minha vida e veio fazendo essa diferença. E o nosso tema hoje é tarô e autoconhecimento. Só que por muitas vezes a gente olha para o autoconhecimento e tá, eu me conheço, mas o que eu faço com isso? De maneira que eu encaixo isso na minha vida e quais são os benefícios, né, de estar conhecendo? Igual a Arlete falou, que ela chegou ao tarô por um processo de depressão, quer dizer, veio de um processo terapêutico, veio de trabalhar as nossas emoções, trabalhar as nossas crenças,
E o quanto isso é importante e o quanto isso é profundo. O tarô, ele influencia e ele auxilia no meu autoconhecimento como me ajudando a compreender as minhas emoções, né? Ajudando a compreender que tem esses dois lados, o lado luz e o lado sombra, e que eu também tenho esses dois lados, só que quantas vezes eu não quis encarar esses sentimentos? Quantas vezes eu não quis parar e falar assim, não, eu tenho responsabilidade sobre isso. E quando quando você abre um jogo de tarô, quando você vai fazer uma leitura, você se depara com aquilo ali e você não tem como fugir. Porque, como você estava falando, o tarô ele não vai dizer aquilo que eu quero ouvir. Ele vai dizer aquilo que eu preciso ouvir e aquilo que eu estou refletindo no momento. Exato. Olha, né? olha quem está chegando aí com a câmera virada. Bem-vinda, minha linda. Hoje Martina chegou direto de Recife. É isso. Gente, isso aqui tá lindo, né? Pegando o Brasil inteiro. Eu tô Brasil, no sul, Portugal, né? Portugal, internacional. Internacional, gente. A gente quer marcar o nosso encontro para o ano que vem, Alex. Todos Sim. nós conhecemos pessoalmente. Show. Em janeiro, muito legal. agora faremos um ano de grupo, assim, no WhatsApp, né? Na verdade, o nosso grupo já vai para 2 anos. Mas, e aí em janeiro de 2024 queremos marcar um encontro presencial com essa bruxarada toda. Vai ser muito lindo, vai ser muito lindo. Você tá convidada também. Você já tá convidado. Eu vou. Lógico. Adoro uma farra. Adoro. Né? Mas vamos lá, a gente cortou. O pessoal tem essa ideia, né? Que o povo espiritualista é todo sério, é todo carrancudo, né? Sabe de nada. É uma farra. Gente, eu vim do teatro e da dança, não tem nada. Assim, eu sou séria quando precisa, né? Mas, gente. Não quer dizer que somos irresponsáveis. É Exato. diferente. Isso. Né? Não precisa ser carrancudo. Lógico. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o nosso trabalho com o tarô, ele dobra a nossa responsabilidade. Porque a gente está falando ali naquele momento da vida do outro. E é uma responsabilidade muito grande você saber como falar, que palavras você vai usar, não só para você interpretar e entender aquela carta e aquele momento, mas para você tem 2 funções quando você fala para o consulente. Como que ele vai entender e que você seja suave na mensagem que você precisa passar para ele. Né? Porque isso é responsabilidade. Sim. Porque eu não posso dar uma notícia de qualquer maneira. Sim, com principalmente certeza, se for um assunto muito sério, se for uma coisa muito delicada, a gente tem que escolher bem as palavras, né, para que esse momento com o tarô seja realmente de um acolhimento, de entender que, olha, tem essa situação aqui X, mas é possível sim superar desde que se vá por aqui, né? Vendo ali o que está aí direitinho. Exatamente. Esse acolhimento. Exato, é a tal da empatia. Mas sem deixar de falar a verdade, né? Exato. Tá ali. Isso. É ter cuidado, você pode falar né? qualquer coisa, desde que você fale, depende da forma como você fala, né? É ter empatia, né? Para que a pessoa consiga compreender. Mas é que eu falo, o tarólogo, ele não pode julgar. Então, a gente não pode pôr o nosso julgamento naquilo, porque é a vida da pessoa, ela está confiando na gente. Então, eu sempre falo, o que acontece na consulta não sai daqui, a não ser que a pessoa queira contar. Mas a gente ter essa empatia de se colocar no lugar e esse cuidado para abordar o assunto, e sim mostrando tudo que é importante ali, é o que vai ajudar. A pessoa busca a gente porque está com um problema. Fingir que está tudo lindo não vai ajudar, né? Exatamente. É igual a Alex falou, né? As pessoas têm uma imagem de que a gente é muito sério, que o espiritualista é muito sério, não brinca nem nada. E da mesma forma, a gente dizer que dentro da cartomancia existe uma ética. Sim. Né? Existe um código de ética a ser respeitado, a ser valorizado. Então, assim, é tudo no sigilo, porque diz respeito àquela pessoa, diz respeito àquela história e àquela vida. E eu não posso interferir nisso. Né? E aí, a gente é que nem padre de confessionário, né, amiga? Falou, tá falando, é que morre, né? E de fato, esse lado que a Lu falou no não julgamento, foi a Lu ou foi você, Patrícia? Falou, bom, saiu
do não julgamento é uma das coisas que faz nós tarólogos se aprofundar mais no autoconhecimento, porque as pessoas vão vir com questões que nos chocam, né? Vem uma pessoa consultar você que está num triângulo amoroso, que se apaixonou por um cara casado. É uma coisa que na sua vida você não admite, na sua vida você não ia concordar com aquilo, né? No entanto, você está ali para acolher aquela pessoa que está passando a situação e não para julgá-la. Então, isso vai te forçar a olhar para seus preconceitos, vai te forçar a olhar para as coisas. A forma, né, como as pessoas veem as coisas, a forma, o jeito que para alguém uma coisa tão importante para você, você nunca olhou para aquilo. Tudo isso vai refletindo e vai trazendo esse autoconhecimento para a gente, né? Principalmente numa situação dessa, Arlete, eu acho que, assim, se a pessoa, né, que no caso aí, nesse contexto desse exemplo, né, ela é amante, se ela procurou o tarô, porque a gente coloca ali na nossa propaganda, né, olha, a gente faz uma coisa voltada para o terapêutico, né, não só para fazer um trabalho de, tô nessa situação. Então, assim, acho que a gente ter essa sensibilidade de ouvir essa mulher ou esse homem, né, que está nessa situação aí, que certamente ele não queria, essa pessoa não queria estar nisso, mas aconteceu. Então, a gente conseguir sair um pouco dos nossos valores para poder abraçar e acolher essa pessoa, acho que é parte também do nosso processo de autoconhecimento, não é isso? Exato. Ressignificar, né, alguns preconceitos que a gente tem. Para poder acolher, né? E, na verdade, quando você vai ouvir a história dessa tua consulente, eu já ouvi, e não foi uma vez só, a pessoa falar para mim, eu achava horroroso, eu falava mal, xingava, né, de vaca para baixo, por que tem tanto homem solteiro, por que vai dar em cima de homem casado? E a pessoa se viu realmente apaixonada e sem conseguir lidar com aquilo de outra forma, né? Sem forças para falar não é? É porque sentimento você não escolhe, né? Sentimento você não escolhe. Já ouvi de várias consulentes, paguei minha língua, porque eu sempre condenei e eu me meti nessa história sem querer, sem procurar por isso que aconteceu na minha vida. E é muito fácil a gente julgar o outro, né? Mas a gente não... E quando a pessoa está te procurando, nem sempre ela está te procurando porque quer um trabalho, ela realmente quer sair, ela está sofrendo nessa situação, ela quer entender, ela quer achar caminhos, né, para resolver, enfim. E já vi, e outra coisa que vocês estavam falando, outra coisa que acontece muito, eles estavam falando do cuidado que a gente tem que ter para responder. Sim, a gente tem que ter todo esse cuidado, toda essa empatia, toda essa delicadeza, mas eu vivo batendo na tecla que a gente tem que ser fiel ao que está na carta. Exato. Sim. O conselho que a gente vai dar para a pessoa não é a nossa opinião, é o que está ali. É ser cuidadoso sem ser omisso. Sem ser omisso. E sem se meter, tá? Sim. Porque que nem... quantas vezes a pessoa vem, faz 8 anos que está lá amarrada, tá com amor impossível, que não sai do lugar, muito bem, eu ia falar para ela. Se fosse uma amiga minha, dizer para ela, pelo amor de Deus, desencana desse homem, né? Sai dessa, vai pra vida. Ou o tarô fala, fica e espera. Eu tenho que falar, fica e espera. Eu não tenho que falar. Mas como eu não aguento, eu falo, né? Eu falo, o tarô tá falando que você vai esperar. Eu acho que você devia mandar ele para aquele lugar. Assim. É porque o tarô, ele vai ver todo o caminho. Às vezes a pessoa está num processo de cura, num processo de entendimento de algumas coisas, que a gente, com os nossos preconceitos, não entende. Não enxerga. Né? É verdade. Tem muita responsabilidade, mas a nossa responsabilidade, sobretudo, é ser fiel ao que está saindo no jogo e não a nossa opinião pessoal, né? Sim. Ou a nossa E até porque se a gente quiser maquiar, né, para não magoar a pessoa, tudo, de qualquer modo, tá ali para ser dito. Se a pessoa tiver assim, o mínimo de entendimento do que ela veio procurar, e às vezes, dependendo do deck que a pessoa use, né, algumas cartas são tão claras no que vem de mensagem, dependendo do que for a pergunta, que às vezes até alguém sem ter o conhecimento ali dessa parte teórica do entendimento do tarô, mas ela vai dizer assim, mas tá bom, mas isso aqui, com essa imagem assim, com esse coração ferido, com essa dor toda, feito é o exemplo do 3 de espadas, né? Sai a carta da morte, né? E você tá falando, vai dar certo, fica tranquila. Continua. Então, assim, querer ser otimista muito no escuro mesmo. Gente, a gente não deixou a Patrícia fazer até agora, gente.
É verdade. Mas nesse caso, às vezes o consulente, ele tá num pedido de socorro, né? Às vezes ele tá numa situação tão tensa e ele quer aquela verdade que o tarô vai mostrar. Para ele entender e falar, não, agora eu vou. E se a gente maqueia isso, a gente tira da pessoa isso, né? Então é delicado. Mas olha lá, É delicado. passe. Porque assim, a minha pergunta era o seguinte, porque eu não ofereço para as minhas pacientes, para os meus consulentes, aquilo que eu não conheço e aquilo que eu não experimentei, né, na minha vida. Eu tenho que ter passado por esse processo para eu saber se ele vale a pena e de que forma que ele vai trabalhar em mim, para eu ter uma noção como que ele vai responder para aquela pessoa, se realmente vai fazer um sentido ou não, ela que vai dizer, lógico. Mas eu tenho que ter um mínimo para poder oferecer, né, esse trabalho para ela. E daí eu queria saber de você o seguinte, de que forma que o autoconhecimento mudou a sua trajetória, mudou a sua vida e essa forma de ver até mesmo os atendimentos com o tarô. Ai, amiga, é tudo tão intrincado que é difícil imaginar o que seria se não fosse o autoconhecimento, sabe? Porque a minha história de vida é tão entrelaçada com o tarô e com esses processos de busca de autoconhecimento, de cura, né? Que eu não sei, eu não consigo conceber o que eu seria hoje se não tivesse sido esse caminho, né? Então, o que mudou? Mudou tudo. Deu sentido, né? Para começar, se eu estava te falando de uma depressão, o que acontece na depressão? O mundo fica cinza, perde cor, comida perde gosto, a vida perde o sentido, né? E o que o autoconhecimento vai trazendo? Você voltar a entender aquilo que te faz sentir e buscar o que te faz sentir. E aí, assim, como você foi aprendendo, não, peraí, tarô é um negócio que eu gosto muito, me dá alegria fazer. Então, é esse caminho que eu tenho que seguir. Mesmo as outras profissões que eu tive, né, porque durante algum tempo eu trabalhei também em agência de publicidade, em editoras, foi movido por isso. Porque o que eu descobri? Que eu precisava ter sentido, que as coisas precisavam ter sentido para mim, precisavam ter gosto, né? Para ter cor. E aí, então eu tinha que fazer as coisas que eu gostasse de fazer para voltar a sentir esse prazer, para voltar a sair disso. Então, a minha trajetória, a minha outra profissão, que é designer gráfico, e também a minha atuação como artista plástica, tudo também foi movido pelo autoconhecimento, sabe? Porque foi me levando para aquele lugar de fazer algo que eu gostava, porque eu também gosto de pintar, eu também gosto de desenhar, de fazer cerâmica. Então, acabei indo para a área de propaganda, dentro da área de comunicação visual, por gostar, né, dessa área do desenho, da estética, de uma forma geral. E então foi difícil para mim fazer a transição de carreira que você estava falando, não tanto pela dificuldade do trabalho, mas porque eu tinha duas coisas que eu gostava muito. E aí? O que tu faz? Né? Então, na verdade, eu queria ser artista plástica e taróloga, né? Acabou que o tarô foi tomando tanto espaço, quando veio os cursos para eu dar e tanta coisa, que ele que está sobrando muito pouco espaço de tempo para as artes plásticas. Né? E tá tudo bem, o ano que vem eu vou voltar para cerâmica. Quem me segura? Eu vou voltar. Mas já pensou, Arlete, em criar o seu próprio deck dentro dessa perspectiva, já que você tem esse dom já, aí das artes? Nossa. Eu sou nunca pude louca também para fazer isso. uma coisa em prática. Projetos e projetos e projetos que a gente tem. Mas eu tenho muita vontade de fazer um tarô minimalista, sabe assim? O essencial do essencial da carta. Bem Uma coisa muito reduzida. Sim. Sabe? De repente o louco ser só trouxinha. Uma coisa assim, Sim. sabe? Bem resumido e muito estilizado. Sim. Mas isso é uma coisa que eu nunca tive tempo para me dedicar, né? Verdade. E aí tem um projeto maior no meio disso, que talvez isso saia, mas de uma outra forma que eu não posso contar, não posso dar spoiler. Porque na hora que é bacana, Leti, quando você traz essa questão do estudo, do se dedicar, do se aprofundar cada vez mais, porque você é uma pessoa que tem 30 anos
de experiência nessa caminhada com o tarô. E continua se aperfeiçoando cada vez mais. Mas Porque não algumas para de pessoas, lançar livro. não é? Eles lançam deck, eles lançam as coisas. A Não gente tem como, né? fica doidinha. A mão Aí, coça, gente. aí as pessoas falam assim, é espiritual, tem que ter dom. Não, gente, tem que estudar muito, muito mesmo. Aliás, Porque para quem quer presentear a gente aí no Natal, né, gente? Livros de tarô, livros de magia, decks de tarô, a gente aceita, não tem problema, a gente gosta. fica a dica. Inclusive, né? Eu Opa. fiz aniversário no mês passado, então aí, ó. A amiga de verdade dá pra gente isso, ó. Que lindo! Esse livro é maravilhoso. Não é? É isso aí, A gente. gente encanta. Esse é o- Paty falou aí um pouquinho sobre isso, né? Que o pessoal acha que às vezes precisa ter um dom e tudo. Aí eu já vou colocar aqui um pedacinho da minha pergunta também, Arlete, que é o seguinte: dentro disso, desse autoconhecimento e pensando nesse processo, né? De como o tarô ajuda a gente nessa parte, a gente como taróloga, né? A gente precisa estudar também. Mas tem também um pedacinho, né? Uma parte essencial aí de espiritualidade. Então, quando a gente faz essa conexão, né, desse estudo do tarô, que é uma ferramenta incrível, é uma ferramenta holística também, do autoconhecimento e somando isso com espiritualidade, como é que a gente faz esse... eu não vejo como que você separa, porque assim, quando a gente fala, começa o estudo do tarô, você começa um mergulho no autoconhecimento. O que é espiritualidade? É isso, é autoconhecimento, tá? Agora, o que você está falando? De sentir as energias, de sentir as vibrações, de começar a primeira coisa, quando você vai olhar o tarô, você vai ter que pensar, isso aqui é predeterminado, o destino é predeterminado, ou isso aqui a pessoa está escolhendo, é do livre-arbítrio, ou é parte um, parte o outro. Eu acredito nessa mistura, tá? Eu não acredito em livre-arbítrio total. E nem em destino pré-estabelecido. Eu entendo que é uma combinação disso, que vai fazendo a nossa vida. E sim, a gente tem poder de ir mudando, tá? A gente tem responsabilidade, até a página 2 também. Porque você não tem ainda maturidade, capacidade de manifestar qualquer coisa que você queira na sua vida. Você vai ter que passar por um processo de aprendizado para cada uma delas, né? Enfim, isso é espiritualidade, né? Aí você vai começar a questionar. Naturalmente, você vai entrar na espiritualidade. E outra, o próprio uso das cartas vai desenvolvendo essa intuição, essa percepção, né? Sim. Conforme você vai olhar a Imperatriz. A Imperatriz pode estar falando de você ter dinheiro, ela pode estar falando de ciclos, ela pode estar falando de gravidez, ela pode estar falando de uma série de outras coisas. Você bateu o olho na carta na hora de você interpretar. A primeira ideia que te vem à cabeça é a tua intuição que está te guiando, falando, olha, essa Imperatriz está falando de gravidez, né? E ela vem com um cara de grávida, gente, é tão engraçado. Teve uma consulta uma vez, eu li para a moça e falei, a Imperatriz está falando de uma gravidez para você. Ela fazia, não tem. Mas você tem certeza que você não está grávida? Mas essa Imperatriz está tão grávida. Aí ela estava e não sabia. Entendeu? Depois ela veio me falar, falou assim, cara, eu estava grávida e eu não sabia. E ela veio me contar isso um ano depois, já com o neném nascido, tá? Mas ela veio me contar. Toda vez que você chegou para um ano atrás, que eu lembro do que eu falei, eu lembro porque ela me contou, porque eu não lembro de nada que eu falo. Assim. Mas é interligado, entendeu, Martina? Então, não tem muito como você separar. Aí você vai ter visões diferentes do tarô. Você vai ter um pessoal, que é ali o pessoal da Golden Dawn, é o pessoal que vai mexer com Cabala, é o pessoal mais esotérico, que vai entender o tarô como caminhos místicos, entre aspas, ou caminhos que te levam justamente ao crescimento espiritual pelo autoconhecimento, porque ele vai te dando os caminhos, né? Assim como a Cabala também te dá os níveis que você precisa atravessar, os desafios que você precisa vencer para chegar lá chegar no mundo, chegar na plenitude. Quando você olha ele pelo lado psicológico, ele também vai fazer essa jornada, mas com outras palavras, em outros termos. E a gente pode também falar muito no meu caso, eu tenho um estudo, um respaldo, uma vivência, não da espiritualidade
mas do espiritismo, né? Da mediunidade, de obsessão, de magia, de uma série de fenômenos energéticos que a gente está dentro deles mergulhados, eu também vou trazer isso para o universo do tarô. O tarô é muito generoso. O que você conhece, ele vai deixar você englobar. Então, se a tua levada é psicologia, você vai trazer todo esse conhecimento. Se a tua levada é esotérica, no sentido até de ser ali um estudante de alta magia, um estudante, né, de magia divina, ele vai deixar você trazer. Se você é astrólogo, nossa, ele conversa com a astrologia, ó, eles batem um papão, são um colegão. Se você, sabe, o conhecimento que você tem, ele abarca. Ele é muito generoso, ele vai trazendo tudo para junto dele e você consegue trabalhar em conjunto. Então, tudo é. E você pode sim trabalhar o tarô numa perspectiva completamente terapêutica, sem colocar nada de espiritismo. Mas ser espiritual, a gente é espírito. Então, quando você está trabalhando na terapia com psicólogo, você já está desenvolvendo o seu espírito, você está dentro já do processo de espiritualidade, se tornando um ser melhor, né? Sim. E se tornando um ser melhor, a gente torna o planeta melhor, né? Somos todos um, tá todo mundo junto e misturado nesse grande caldeirão, então um vai refletir no outro. Então, o tarô traz essa pegada muito democrática, né? Sim. Dentro do... São linhas... Né? Se uma pessoa vem de uma, vamos dizer, sei lá, de uma crença espírita, né? Ou de uma crença cristã, ou de uma crença hinduísta, quer dizer, tudo isso pode ser incluído ali. É parte E é do estudo interessante. também. É um processo da gente também se conhecer, né? Porque às vezes a pessoa entra em conflito com determinada crença que cresceu e, na verdade, descobre que não precisa estar agregado a uma crença, que o tarô é isso, né? Ele não está agregado a absolutamente nada, mas ele abraça tudo. Sim. E é interessante porque ele se abre para a gente, né, em camadas, e ele é muito generoso e ele respeita a gente. Conforme a gente vai estando pronto para entender determinadas coisas, ele vai se mostrando. É engraçado, você comentou dessa questão dos arcanos menores, né? Nem todo mundo divulga muito. E se a gente for pensar, quando a gente insere eles na nossa leitura, ele trata dos 4 elementos, né? E os 4 elementos falam das 4 áreas da nossa vida. Só que a gente tem que lembrar que não é só água, ar, terra e fogo. Tem o éter, e o éter é o espírito. Então, o espiritual, ele permeia tudo aquilo. Essa questão do espiritismo ou não, nem na minha família a gente tem muitos eventos relacionados ao espiritismo, desde a época lá da minha bisavó, e ele acaba se apresentando em alguns momentos. Mesmo que a gente fica, eu não vou trabalhar isso, mas dependendo da leitura, você sente que tem fatores ali relacionados àquilo, dependendo da pessoa que busca, né? E é interessante essa coisa da sincronicidade, né, que a Arlete falou. Quando a pessoa procura, por exemplo, a Martina, é porque é da sensibilidade dela, da leitura dela que aquela pessoa precisa, do entendimento que ela vai ter. Se procurar Arlete, é a mesma coisa. Então, isso tem a ver, né, com a sincronicidade, essa atração. É que nem médico, você tem que olhar e falar assim, gostei. Exatamente. E o tarólogo é a mesma coisa. E as coisas vão se abrindo. Eu acho muito bacana. A sincronicidade funciona para tudo, né? E até fazendo ali um parênteses, né? Quando você falou, ela falou, você tem 30 anos e não para de estudar. Gente, porque é isso, ele tem camadas e camadas e camadas e camadas, sabe? Não acaba. Não acaba. Porque o estudo não é só esse do livro. As cartas, vocês já devem ter sentido isso com o uso delas, elas se abrem para vocês. Sim. Então, vocês começam a entender significados das cartas que vocês não leram em livro nenhum, não viram em curso nenhum, que não está no meu vídeo, e de repente você olha para aquela carta e entende que ela também pode significar determinada coisa, tá? Isso vale para maiores e menores, né? Sim. Resumindo, é mágico. É muito uma delícia, né? Igual a Lu colocou assim, que em algum momento o espiritual ele vai reverberar, mesmo que a gente não esteja trabalhando nessa temática. Porque eu trabalho voltado para o terapêutico, né? Mas
como que eu faço? Eu pego a questão da pessoa pelo WhatsApp e não faço ali no online, junto com a pessoa no ao vivo, não, faço depois. E eu peguei de uma moça para fazer uma leitura, ela me passou quais eram as questões que ela queria, a gente fez o estudo de caso, né, do nosso grupo, dessa moça, porque estava muito difícil de fazer o jogo dela, mas não era difícil na leitura, era dificuldade para abrir o jogo. Eu levei quase uma semana para conseguir um tempo, um momento, e é tanto que depois que eu abri o jogo ficou na mesa 2 dias, porque eu não conseguia sentar e fazer a leitura daquilo ali. Quando eu terminei tudo, que eu fui entregar para ela, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente não conversou nada sobre religião, nem quais são as suas crenças, mas eu senti um bloqueio muito grande. É como que algo quisesse ser muito escondido, algo tivesse lutando para que o tarô não trouxesse algumas verdades para você, e eu fiquei com uma sensação de que isso poderia ser algo espiritual. Aí ela falou que ela e o marido dela tinham uma sociedade com uma outra pessoa, e que essa pessoa fez magia para eles, fez magia contrária para eles. Então, quer dizer, essa energia começou a interferir naquilo que o tarô queria trazer como conselho para que ela pudesse continuar em frente, né? Então, assim, a minha pegada é terapêutica, mas não teve como fugir desse momento. Sim. Então, assim, vem muito, porque às vezes a pessoa chega para você e fala, não, porque eu não acredito, não sei o quê. Mas não é a questão do você acreditar, é a questão do que está à sua volta, né? Porque é aquilo que a gente não energia, vê. né? Então, os mais céticos também acabam se encantando com isso. É muito bom. É verdade. Bom, eu vou me despedir por aqui, porque a Grazi vai voltar com a Carlinha para continuar participando mais uma vez. Foi uma honra, foi incrível dividir esse momento com você, Arlete. As meninas moram no meu coração, a gente já é uma família. Ao pessoal que está aqui assistindo, contribuindo. Gente, vocês não têm ideia o tanto que é importante vocês fazerem parte desse momento, que é a nossa história, é o nosso caminhar. E eu sou muito grata por todo mundo que está aqui. E eu vou despedindo por aqui para a Grazi poder voltar, viu? Um beijo para todo mundo. Gratidão, minha Fro. Ai, gente, esses assuntos, eles rendem de uma forma... Menina, demais. A gente fica aqui a noite inteira, se deixar. Nossa, se deixar. Fica, porque... A mulherada falando. Ai, gente. Ai, é tão gostoso, né? Ai, é uma delícia. E é bacana. Eu sou muito apaixonada. Ai, é tudo de bom. E a gente separou em alguns tópicos, né? E já pensando, né? Porque a gente falou, gente, se a gente não organizar isso, a gente vai até amanhã, né? Então, e a gente dividiu mais ou menos, né? E a gente quis esse segundo bloco aqui para trazer essa pegada mesmo do tarô relacionado ao autoconhecimento e à espiritualidade, porque é algo que, como você falou, está muito ligado, né? Muito ligado. E querendo ou não, faz muita diferença. E agora a gente vai partir para uma outra parte que é muito importante, né? Que deixa eu aproveitar e chamar já a Gra, e depois tem que chamar a Carlinha também. Isso, eu também vou fazer só minha última colocação aqui, que eu também vou me despedir para abrir espaço para Carla. Né? E assim, isso. Hoje a gente está com o Brasil todo aqui, isso é muito bom. Dentro dessa pegada aí que a gente estava comentando, né, isso da espiritualidade, do autoconhecimento, e que assim, como é pontual a gente perceber que assim, ainda que a gente não acredite naquelas coisas, né? Eu falo a gente como consulente, né? Às vezes, né? Você, não acredito nisso, mas se a gente fosse perguntar, mas por que será que eu estou indo atrás disso? É porque alguma coisa lá dentro, no nosso íntimo, né? No nosso espírito, nossa essência de ser, precisa que você racionalmente também volte a acreditar, né? Que essa mágica existe. Eu acho que é muito importante você colocar isso nesse tom mesmo de mágica mesmo, porque é uma coisa assim fascinante mesmo, que é da gente arregalar os olhos e brilhar. Sim, é a palavra. É mágica, magia, né? Eu falo o tempo todo, é mágica. Né? Pronto, eu vou me despedindo também. Foi ótimo, Arlete. Obrigada. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Viu? Beijo. Que bom ver você também aí. Tá lindo, gente. Tá linda essa live. Vamos continuar. Eu vou sair aqui, mas vou continuar aqui assistindo com vocês, tá bom? Beijo, beijo. Beijo.
Eu já vou convidando também a Carlinha, que já está esperando a gente. E agora? É a Carla. E aí a gente vai estar em peso aqui, né? Opa! E aí a gente vai começar a tratar de um outro ponto que, na verdade, é para que as pessoas conheçam mais a Carlinha. Oi, Carla. Oi, boa noite, boa noite. Tá linda a live, meninas. Ai, gente. E a gente vai começar a falar sobre os outros processos de terapia que você trabalha, que você oferece. Porque a gente quer que mais pessoas conheçam ainda a amplitude, né, que esse seu trabalho atinge, né? E a Gra vai começar falando de uma das terapias que você oferece para que você possa abrir esse leque para as pessoas conhecerem e te procurarem mais ainda. Bom, vamos lá. Então tá. Então, Arlete, assim, a gente se encanta, né, com o trabalho que tu oferece, as terapias que nos ajudam tanto. E quando eu tava seguindo, quer dizer, não estou, né, mas que eu tava ali mergulhada, né, assistindo todas as lives, tudo. Aí fazendo Arlete Flix. Isso mesmo. Que fala, essa semana fiz Arlete Flix. Arlete. Vou ver todos os vídeos do canal. Ela fez isso tudo. mesmo. Ela estava com Covid em agosto. Ela passava o dia maratonando e postando no grupo. Meninas, vocês não acreditam. Olha essa aqui, o que ela fala dessa carta. E a gente tem que trabalhar querendo ver também e não podia. Deixava todo mundo doida. Deixei. Fofas. Então, Arlete, assim, eu vi que tu também oferece terapia de vidas passadas, né? E eu já passei por uma experiência, assim, com um psiquiatra aqui em Florianópolis. Maravilhoso, assim. Ele desencarnou, mas ele me ajudou muito num momento bem anterior, assim, a minha torre, que todo mundo sabe qual é. E foi muito emocionante, porque eu queria te contar para ver como é que tu vê essa abordagem, né? Eu lembro, assim, que eu passava numa sessão por todas as sensações, né? Então, ele entrava pela emoção. Primeira consulta que eu tive com ele, ele falou assim, tu vai ter que abrir tua mente. Eu, taurina, né? Mas sempre curiosa, já curtia o tarô, tudo. Abrir minha mente. Tu tem que abrir a tua mente, porque é uma terapia diferente. Eu não vou te dar medicação nenhuma. Nós vamos fazer toda semana. E tu vai, e eu vou te acompanhar. E aí, eu tinha que entrar pela emoção. E aí, ele ia conduzindo, aí eu ia vendo vários aspectos das minhas vidas, né? E aí eu sentia várias sensações ali. E quando terminava a terapia, sempre consciente, né? É como se eu não tivesse... assim, ó, eu saía leve. Eu chorava, tinha momentos que eu chorava, tinha momentos que eu sentia frio num calor de Florianópolis, quente mesmo, verãozão, e eu sentia frio. Aí tinha, quando eu me aproximava ao final daquela encarnação, né? Ele falava pula, tinha a sensação ali, né, da morte, do desencarne, ele falava pula, onde tu tá, pula. E eu ia relatando para ele, depois a gente, na outra sessão, abordava tudo aquilo ali que eu tava trazendo. E para mim foi fascinante, eu curei a síndrome do pânico, assim. Então, foi, assim, um processo. Inclusive, eu tô no paciente que eu tô tratando, última pessoa que eu fiz esse ano, né, eu fechei o ano, é paciente de síndrome do pânico. É mais comum do que a gente imagina, né? Ele estava tomando, tipo, 2 comprimidos por dia lá, dos remédios do psiquiatra, ele passou a tomar de 4 em 4 dias, tá reduzindo, tá indo. A gente terminou a terapia tem 2 semanas, e esse processo vai continuando, né? Então, Grazi, a terapia que eu faço, a técnica que eu uso é a Lives, tá? Da Gláucia, aqui de Joinville também. Ela é um pouquinho diferenciada. Também vamos pelo caminho da emoção, né? Também se vai pelo caminho da emoção. Mas a emoção é utilizada principalmente para você entender qual é o nó. Ela é uma técnica que vai focada num problema. Então, a primeira são 4 a 5 sessões. A primeira sessão, ela vai ser uma anamnese, a gente vai conversar e você vai olhar para a sua dor e entender o que é a sua dor. Então, ela por si só já é um baita processo de autoconhecimento, porque você vai dar nome para o que você sente e você vai perceber se isso é ou não um padrão na sua vida. Então, quando a gente vai
para a segunda sessão, que é a regressão em si, que também a pessoa vai ficar consciente, tudo, não é uma hipnose profunda, é uma meditação guiada. Você vai navegando naquilo, navegando, e você vai se mergulhando naqueles sentimentos. E sim, gente, tem gente que vai muito tranquilo, né, e vai só ver na tela mental, tem gente que vai ter sofrimento, assim, de chorar, de sentir calor, sentir frio, sentir afogando, sufocar, porque você está afogando. Já teve tremedeira, tudo que vocês puderem imaginar, a pessoa pode sentir, porque é catártico, né? É verdade. Mas nada assim fora do controle. A pessoa não está numa hipnose profunda. Se ela abrir o olho, ela sai daquele estado. Então não tem um perigo assim da pessoa entrar numa convulsão, por exemplo, em algo assim, tá? Não, foi Porque muito tranquilo. é Uhum. tudo muito tranquilo, né? Tudo está consciente, tudo está no controle, a gente está conversando o tempo todo, entendendo o que tá acontecendo ali. E a pessoa vai mergulhar no túnel do tempo, vai ouvir e ver a historinha dela. A minha técnica, a gente tenta conduzir até o momento da morte. Porque o momento da morte, para a gente, faz parte, né? de você separar aquilo do teu presente. Então, Sim. tá, você viu lá que você, sei lá, morreu afogada mesmo, não é? Já que eu falei do afogamento, então você vai sair do corpo e se ver de longe, de fora. Então você vai assistir aquilo de longe, você vai subindo e você já vai entrar num outro tipo de meditação que já é um tratamento, que já vai ajudar a trabalhar aquelas questões. Então é feito isso duas sessões. Geralmente a pessoa acessa uma vida em cada uma. E às vezes não. Às vezes acessa essa vida mesmo. Às vezes acessa... Quem que vai dizer? O eu superior dela, né? Os mentores dela. Não vou falar para você que a minha técnica isenta, é totalmente psicológica. Não, ela é espiritualista, né, gente? E ela tem, sim, ancoramento e ajuda dos mentores. Tem, sim, uma coisa de uma condução de uma mentoria espiritual para que realmente isso seja seguro, para que realmente a gente não fique acessando dores que não tem a ver com o problema que a pessoa quer resolver, ou que seja só inútil, né? Nada, gente. Você não sofre um grãozinho a mais do necessário na vida como um todo. E aí a última sessão é a leitura de registros acásticos, que por si só já é uma técnica que eu faço também de uma terapia, né? Que é onde aí quem vai viajar no túnel do tempo sou eu, que vou fazer essa captação, entrar ali nos registros para poder entender se tudo aquilo foi limpo ou se há necessidade de mais alguma providência. Às vezes uma mesa radiônica, às vezes, né? Então é um trabalho, assim, gente, maravilhoso, delicioso de fazer, eu amo. Dá sim para fazer online, viu, gente? Desde que você tenha uma boa conexão. Bom, enfim, tem alguns critérios, mas dá perfeitamente bem para fazer online. E é maravilhoso. Tudo de Assim, é bom. muito curador. É legal E tirar realmente essas dúvidas, né? Muitas pessoas têm medo, né? Porque não sabe como é. E assim, quando a gente pensou em trazer você, a Gra já falou, vamos falar das terapias que ela faz. Vamos falar. E já que tudo um gancho ali, já vou entrar no meu assunto, né? Que é os registros acásticos, né? Registro acástico é um negócio que todo mundo devia saber fazer. Né? Então, gente, eu tenho curiosidade, viu? Fiz um textinho, para não falar não é que eu fiz um textinho aqui, né? O que são? Não fala aí, vamos ver. Se eu tô certa ou não. Né? Os registros acásticos são arquivos, memórias de todas as nossas informações presentes em nossas vidas, passadas, a vida presente, as paralelas e inclusive as futuras. É uma memória viva das nossas existências, registrada em nosso DNA, nossos corpos sutis, assim como no nosso corpo físico. Tem uma outra teoria que fala que o Akasha é uma outra dimensão, só, como se fosse um outro lugar. Mas tem a grande maioria diz que ele faz parte do nosso corpo mesmo, que ele está a Helena Blavatsky define o Akasha como sendo a fonte de toda a vida, o reservatório de toda energia e o movimento por trás de cada mudança. Ela forma a alma do mundo. Porque tudo o Akasha. Tudo né? tem.
tudo tem memória, inclusive uma mesa, uma pedra, uma planta, a casa, o planeta, não só nós. Então, tudo faz parte dessa memória e desses registros. Sim, tudo você pode ler o registro, tá? Eu estou me aventurando numa pesquisa pessoal de ler os registros das cartas do tarô, por exemplo. Ai, que Não da lindo! carta, os arquétipos. Tá? Lindo! Uma experiência tão profunda que eu não consigo, depois que eu faço um arquétipo, uma carta, eu tenho que esperar meses para acessar outra. Nossa. Sim. E é realmente uma loucura, é um negócio assim, eu tenho que dar um jeito de transformar isso em vídeo para mostrar para as pessoas o que é, né? A última carta que eu fiz foi o Hierofante. E quando você acessa essa informação, muda totalmente o que você entende daquela carta. Eu imagino. Mas o que é o Akasha? O Akasha é isso aí que você leu na definição da Blavatsky, tá? É o todo, é o registro. A gente pode, de certa maneira, falar que ele é o inconsciente coletivo. Isso. Tá? E eu tenho duas perguntinhas para você, então. E o que é a leitura? Fala. Desculpa te interromper. E o que é a leitura de registro akáshico? É você acessar esse campo e buscar informações que vão trazer cura para alguém. Que vão trazer... só que é um universo muito doido. Primeiro, para você acessar os registros, você conta com a ajuda dos mestres dos registros akáshicos. São entidades que organizam, que comandam isso. Então, você vai chegar para mim e falar assim, eu queria marcar uma sessão de registro akáshico, porque eu estou aqui, minha vida financeira não flui, eu quero entender o que está segurando, né? Aí nós vamos ler o seu akasha, nós vamos fazer uma meditação juntos, eu vou abrir o teu akasha, nós vamos entrar, mas nós vamos conversar com esses mestres. Eles que vão conduzir, então, então é isso, então peraí, ó, tá nesse livro aqui, ó, é o bibliotecário que vai lá puxar, né? E no registro akáshico acontece coisas muito diferentes, não tem um padrão, tá? Pode ser que eles me mostrem um pedaço da vida da pessoa, olha, ela foi roubada e foi morta, porque quando ela tinha muito dinheiro, um ladrão parou ela, matou, roubou, então ela saiu, programou de forma emocional muito forte de que o dinheiro vai causar a morte dela. Que dinheiro não vale a pena, porque ele sofreu porque tinha dinheiro, porque morreu porque tinha dinheiro. Dinheiro não presta. É comum. Dinheiro só vai me trazer a infelicidade. Se eu tiver dinheiro, alguém vai me matar. Ele fica com isso registrado por conta do tipo da emoção muito forte nesse momento, principalmente quando morre mesmo, quando é a hora do desencarne. Então eles falam, quer desprogramar? Vamos desprogramar. E daí, às vezes, eles trazem para desprogramar a lembrança de uma vida onde a pessoa foi rica e feliz. E uma coisa desvincula, né? O sofrimento com o dinheiro. Faz uma nova conexão, no caso. Faz uma nova conexão. Só que isso não é você que acessa, sou eu. Você veio me procurar e eu vou entrar em uma espécie de transe mesmo, eu entro numa espécie de transe mesmo, e eu vou acessar isso e vou te narrando o que está acontecendo. Certo. Pode acontecer esse tipo de coisa? Pode. Pode acontecer de vir um símbolo, em vez de vir uma história. Então, assim, a gente, em vez de acessar a história, eles fazem um simbolismo, eles fazem se fosse um sonho que vai contar uma história maluca, surreal, com símbolos malucos. E ali vai acontecer alguma coisa que é cura também, tá? Então, por exemplo, teve uma vez, para mim funciona assim, eu fiz 3 cursos diferentes, né, de registro akáshico, porque eu sou viciada no assunto. Aí, uma das técnicas que eu acho que é melhor, você deixa vir um objeto na sua mente e você vai abrindo esse objeto. Mas, toda vez que eu peço um objeto, vem um pássaro. Raramente não é um pássaro, tá? Então, esse pássaro sai voando e eu o sigo. É como se eu estivesse voando também atrás dele, ele vai me mostrando as coisas. Então, por exemplo, se um pássaro entrar dentro de um vulcão, e aí você desce junto o vulcão, aí dentro de uma caverna, dentro de chegou num lugar onde tinha agora eu não lembro se era um baú ou se era uma pedra, enfim, tinha alguma coisa ali que eu tinha que perguntar para a pessoa se ela queria remover ou se ela queria abrir, o que ela queria fazer com aquilo. Aí a
pessoa falou, não, eu quero abrir, quero quebrar, quero fazer. E aquilo estava sendo mexido ao mesmo tempo no inconsciente dessa pessoa. Essa pessoa, a partir do momento que deu permissão para quebrar aquilo, é como se também tivesse quebrado um núcleo energético dentro dela que, sabe, e vai refletindo nisso. Às vezes pode acontecer simplesmente mensagens. Sim. Palavras. Blá, 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 uísque, sachê. Então é um lugar que pode acontecer de tudo. E pode acontecer de não vir um pássaro, vir um pirulito cor-de-rosa. Entendeu? Eu já quero fazer o ano que vem, já nós vamos marcar um ano que vem. Marcar, que a gente faz sim, né? Eu também, E- gosto isso, né? A Carol Eu Demarque pergunto colocou tanto. aqui, gente, ó, no chat. Eu fiz com a Arlete, foi incrível, né? Então, assim, a gente já tem aqui um depoimento, né, de uma cliente sua, né, que tá validando isso aí, falando o quanto é incrível. E é muito interessante. Eu não conhecia profundamente isso, já tinha ouvido falar. E para mim eu tô encantada. Falei, já tô querendo já. E eu falo para você que todo mundo deveria saber abrir os registros, porque, cara, é uma coisa que ajuda em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E, tipo, as minhas questões, hoje, além do tarô, eu também uso o registro. O registro me ajuda a ler o tarô, né? Ajuda a... Uma das coisas que você pode resolver nos registros é te ajudar em aprendizados. Então, por exemplo, o que foi... A gente estava falando que a gente não apresenta para os nossos clientes algo que a gente não tenha experimentado e dado resultado, né? Então, uma das primeiras vezes, eu passei algumas vezes como paciente ou como consulente em leitura de registros para depois decidir fazer a formação. E uma das primeiras vezes foi com o Júlio Arcanjo, que foi um dos meus professores também, né? Ele abriu, eu já era taróloga há muitos anos, né? Mas ele fez, se você quer abrir os conhecimentos que você tem de vidas passadas sobre o tarô, olha, eu quase derrubando tudo. Eu falei, só se for agora, né? E ele vai e pede para isso ser aberto. Então você começa a ter downloads dentro do seu subconsciente de todo o conhecimento que você é seu, de outras vidas sobre um assunto. Que coisa. Então você começa a ampliar aquilo de uma forma que você sabe, mas não sabe como você sabe? É muito louco. Foi um negócio absurdo. E vamos Assim, plantar uma semente. ampliou. Não pensem em abrir um curso para nós. E você pode usar isso para línguas, você pode usar isso para qualquer coisa. Sabe? Eu preciso aprender inglês, estou com muita dificuldade. Vamos lá acessar uma vida que você viveu na Inglaterra, nos Estados Unidos, que você falava inglês. E você vai trazer essa facilidade para o teu, não é que você vai falar do dia para a noite, né? Mas você vai desbloquear essas facilidades. Coisas como fobias, é maravilhoso. Fantástico. Questões kármicas também vêm à tona, né? Pra gente poder Vícios também? entender. Sim. Sim. Esse O que você perguntou, Grazi? live inteiro, né? Porque ele é fantástico, né? Bichos? Como assim, bicho? Medo de bicho? Vícios. Cara, não, porque tem fobia de animais também, né? Eu curei minha fobia de cachorro, entre outras coisas. Mas de barata, medo de barata. Tem. Eu. Eu não tenho. Você sabe por que a gente tem medo de barata? Ai, eu acho Por quê? horrível, barata. Não, que é muito gente. Por quê? É de ficar em masmorra. Morrer em Nossa. masmorra. Eu, numa das vidas que eu acessei, foi uma situação dessa. É horrível, né? Horrível. Mas foi bem interessante. Um dia eu Mas, conto enfim, detalhe. É muito louco, assim, realmente, teria que marcar uma outra live para falar de registros acásticos, muita coisa. E sim, tem intenção de fazer curso, né? Agora Aluna tu já tem. Não, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Arlete. Desculpa. Eu, né? Fala, amor. Eu não sei se tu quer falar da mesa radiônica também, que é muito Então, interessante. eu só queria fazer um parênteses, assim, de vocês entenderem que o tarô que começou tudo isso, tá?
o tarô começou a trazer muito acesso à vida passada. Comecei a enxergar a vida passada das pessoas no tarô. Como, né? Junto com isso, eu fui tendo nas minhas experiências terapêuticas também, eu fiz regressão, depois eu comecei a ter regressões espontâneas, depois foi todo um processo. E chegou um momento que o tarô trazia tanta revelação de vida passada das pessoas, eu falei, não, eu tenho que me aprofundar nisso. Porque isso é e eu sempre amei, né? Aquela pessoa que via devorando o livro espírita, sabe? Que contava uma encarnação, depois a própria. Aí, e mostrava, né, as relações, o porquê, que fulano, escreve. Aí uma amiga minha falou de uma mesa radiônica que tratava justamente de desbloquear vidas passadas, né? Que era de resgate de fractais de alma. E aí eu comecei a estudar as mesas radiônicas também. No fim, essa primeira eu quase já não uso, porque, enfim, acabei encontrando, então comecei também a usar as mesas radiônicas, que elas são tratamentos muito pontuais, muito. Eu falo assim, antigamente lá, quando a gente estava lá na Idade Média, a gente fazia, né, o caldeirão e as ervas, e trazia isso e aquilo, né, e asa de morcego, e não sei mais o quê. Agora a gente faz tudo naquela tabletezinha, assim, A Carla tem desenho. curso, né, Carla? Todos os símbolos, e você vai acionando as energias e trazendo também esse processo de cura energética, limpeza de magismos, de ajuda para a cura de doenças no físico, para abertura de caminhos financeiros, sempre através do quê? Da presença divina, do amor incondicional. Então, sempre com um ancoramento aonde o que é a magia, o que é magia, tá, gente? O que vai acontecer ali, seja, não gere karmas, né, e seja em sintonia com a ordem e a lei divina, então realmente mova para o bem e não no sentido de afetar livre-arbítrio de ninguém. Então não adianta você falar, é magia, vai abrir teus caminhos nos teus negócios, vai trazer felicidade amorosa, mas tudo dentro do seu merecimento, sempre no teu melhor possível, né? E sempre respeitando a lei do karma. Então, você não faz amarração com isso. Não vai trazer seu amor de volta em 3 dias, tá? Não vai fazer milagres nesse sentido, mas vai te ajudar muito a mudar a sua frequência para que você atraia as suas coisas. Vai te empoderar muito. É engraçado, você comentou essa coisa do seu trabalho com o tarô ter começado a abrir essa questão de vidas passadas, né? Isso começou a acontecer comigo há um tempinho atrás. Tem uma história muito interessante e até forte de uma moça que me procurou e ela tem uma filha. E ela estava muito preocupada com o relacionamento dela com a menina pré-adolescente, né? E ela falou, eu não consigo entender porque a gente não se dá. Ela falou, e não é agora, na pré-adolescência, é desde pequenininha, como se houvesse uma repulsa. E eu senti muito de falar para ela, olha, vamos montar um jogo aqui. Eu falei, mas eu tô sentindo uma coisa de vidas passadas. Você quer que a gente direcione as questões para entender isso? Ela fez assim, eu quero. Eu falei, porque tá parecendo uma relação kármica, alguma coisa nesse sentido. E quando eu fui abrir, saiu ali uma roda da fortuna com uma rainha de copas. E assim, no meu entendimento, aquilo eu falei, gente, isso aí é um ciclo que já está se repetindo há muito tempo, né? E que é engraçado que parece que vocês vêm num revezamento. Ora uma é a mãe, ora é a filha. E esse rodízio vem acontecendo e vocês meio que quebraram essa relação de uma forma muito dolorosa, que trouxe uma armadura, né? Então, e é muito estranho. E eu faço o oráculo das velas durante as minhas consultas. E na hora eu falei assim, olha aqui sua vela. A vela rosa dela, que fala das nossas emoções, eu falei que engraçado, parece uma barriga de grávida, assim, de uns 7 meses. Gente, essa mulher começou a chorar. Ela falou, Lu, quando eu estava grávida de 7 meses da minha filha, eu descobri que eu tinha sido adotada. Que eu tinha sido abandonada pela minha mãe, eu fui adotada. Ela falou, e nesse momento, eu passei a, de certa forma, repelir a minha filha, sem querer, a rejeitar. Ela falou, e isso foi muito estranho, só de falar já deu uma arrepiada aqui.
E ela se descabelou. E aí eu falei pra ela, falei, olha, assim, aí a gente tinha outras questões ali, mas existe um motivo, né, para uma vir como mãe e como filha. Existe uma hierarquia. Eu falei, e você hoje, como mãe, é a sua oportunidade de tentar trazer a sua filha para vocês. Eu falei, o que aconteceu com vocês não é uma falta de amor, mas vocês precisam resgatar, né? Vocês criaram toda uma muralha, assim. E foi um negócio, assim, muito interessante. E aí as coisas realmente começam a abrir. Aí eu comecei a ver muitas coisinhas de vidas passadas, né? E eu sinto muita vontade, sabe, de mergulhar em outras terapias que tragam mais forte isso. Eu tô adorando a live já para eu tô me despertando aqui outras coisas. É o processo que eu tive, sabe? Acabava o tarô trazendo essa informação, é como se ele estivesse me mostrando, ó, tem um caminho aqui para você se aprofundar, tem um caminho aqui para você seguir, né? Sim. E natural, ainda hoje, se eu pegar o tarô e perguntar a vida passada da Lu, vai sair alguma informação. Sim. Hoje acho que ainda mais, depois do registro, né, das pessoas. Um dos usos do registro akáshico é quando eu faço live, quando eu faço aula, eu faço com o meu registro aberto. Neste momento, eu estou com o meu registro aberto. Na hora que eu abri a live, que apareceu o computador com um texto, é o texto de abertura do registro. É a oração de abertura. Linda. Por quê? Porque você abre o cabeção para receber informações, né? E é muito doido. Muito lindo. Quem tiver a oportunidade, vá fazer curso de registro akáshico, porque é uma ferramenta, assim, exige treino, como tudo na vida. Sim. Não é a primeira vez que você vai fazer a mentalização, oração, fazer oração, uau, estou viajando aqui, né? Tudo vai sendo desenvolvido, tudo vai acontecendo, mas é maravilhoso. Maravilhoso. Olha só, gente, entrou aqui na live agora o Flávio, que é um amigo meu queridíssimo. Se não fosse o convite dele de participar numa live com ele, eu acho que eu não tinha retomado esse universo das cartas de forma online. E ele entrou aqui, ele acabou de escrever lindo isso. Na quinta-feira nós vamos fazer uma live também, gente, de perguntas e respostas para as perspectivas aí do próximo ano. Então vai ser bem bacana. Então já sigam também o Flávio aí, que já entrou para prestigiar a gente. Bacana, que lindo. Eu vi mesmo que você estava colocando ali que você ia fazer. Eu falei, meu Deus, essa mulher trabalha também, né? Live. Trabalhar, né, gente? Eu tô vivendo disso. Tem que trabalhar. Trabalhar. Amanhã também tem live no YouTube, no Desvendando Tarô. Nós vamos falar de tiragens, de métodos de tiragem. Na verdade, é um tema que parece simples, mas que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. É que simplesmente como é que eu pego a tiragem que eu vi no livro e faço na prática, né? Já botei lá o meu processo, surgem muitas dúvidas. Sim. Então, vou dar alguns exemplos ali e acho que vai ser gostoso. Eu gosto muito de falar de tiragem. Aliás, a sua última live, a sua última live mostrando aquela mandala fantástica, foi incrível. Obrigada por compartilhar aquilo. Foi lindo. Estou estudando a tua mandala, Arlete. Eu também. É muito boa aquela mandala. Maravilhosa. Né? Você pode usar, assim, previsões. Eu uso ela muito para previsões do ano que vem, mas ela já é uma consulta. Você abre e você já fala. Eu sei que ela é uma consulta mesmo. É incrível. A gente comentou isso, né, Carla? Como aquela mandala é uma consulta completa. Ela Sim. E aí você leva mais ou menos o meu estilo de interpretar. Se a pessoa for mais detalhista, ou se a pessoa for mais seca, né? Vai ser mais ou menos tempo. Seca não, né? Mais sintética. Mais direta, né? Mais direta. Mas assim, o Júlio quer uma mandala, ele falou. Agora tem que ver com quem que ele vai querer. Né? Arlete, eu estou pedindo o horário da sua live de amanhã. Amanhã, às 20 horas, no canal Desvendando o Tarô, tá? No Só YouTube, entrar lá gente. no YouTube, Desvendando o Tarô. No YouTube, Isso. é maravilhoso. Tem gente falando que quer mandá-la aqui. A Arlete acho que está com a agenda aberta.
Nós temos mandalas também com a agenda aberta, então, Todo mundo com bora a lá. agenda aberta. Você põe o nome de todas as tarólogas aqui do grupo no saquinho, mistura e sorteia. Sorteia. A sincronicidade vai fazer com que você chegue na taróloga que é a do momento, a sua. Meninas, vocês Mas querem maravilhoso. perguntar mais alguma coisa? Acho que Carlinha, Gra, Carla? Deixa eu só. pode falar. Carla, Meu. já faz. ok? Nós estamos em 1h40 de live Né? já, né? Caramba, tá aparecendo a live da semana passada das mandalas. Deixa eu só fazer um convite, na verdade, para os próximos dias. Na verdade, a gente começa oficialmente a divulgação em janeiro mesmo, no dia 2 de janeiro. Nós estamos formando um grupão, eu e a Morena Grijó. É um curso, mas na verdade é a tentativa de montar uma grande egrégora para trabalhar a energia de prosperidade com a gratidão, tá? Então, é baseado no livro A Magia. São 28 dias de exercício de magia para a gente fazer juntas, né? Então, fica o convite, vocês vão ver ali no meu Insta, vocês vão ver lá no canal também, falando disso, para vocês se inscreverem. Vai ser bem baratinho, porque a ideia é que realmente a gente consiga unir bastante gente. E os exercícios, gente, todos os dias, 28 dias, sim, mas é rapidinho, é tipo meia hora, você dá conta. E você reprogramar a sua mente para agradecer, entrar nessa energia de cocriação de prosperidade, riqueza, abundância, amor, o que você quiser. Então, está sendo assim, um projeto que eu estou fazendo com muito carinho ali com a Morena. Estando numa egrégora, todo mundo junto, meu Deus, potencializa, é fantástico. Demais. Faça o que vai. Melhor momento para fazer isso, gente. Ainda mais Janeiro, entrada do ano. Pois é, a ideia já é fazer um 2023 melhor, né? Já vai mais próximo. Um monte de crença limitante aí, né? É isso aí. Certeza. Então é isso, minhas amigas. Muita, muita, muita gratidão pelo convite. Amei demais. Eu queria te agradecer muito, né, por ter aceitado, por estar com a gente todo esse tempo, com essa sua generosidade, esse seu carinho, essa prontidão. Né, agradecer a Gra por ter sido ponte desse encontro aqui hoje e por todas as meninas que estiveram aqui, né, todas as pessoas que acessaram, que entraram, que curtiram, avisar que a live vai ficar salva, né, então assim, quem não pôde assistir tudo, assista depois, deixem seus comentários, pra gente é muito importante saber como isso repercute, né, pra gente ir pensando em outros meios, né, de trazer mais informação. E estamos aí à disposição, sempre, né, levando esse trabalho que é tão importante. E, enfim, gente, queremos desejar, desde já, um Feliz Natal para todos, né, e que se preparem aí para o próximo ano, que muita coisa vem com o Elas e o Tarô, com a Arlete nos novos cursos, né, nessas terapias incríveis. E, gente, só agradecer por tudo que aconteceu aqui Arlete, hoje. muito obrigada. Eu fecho meu ano assim com um imenso sentimento de gratidão, de felicidade de tu estar aqui com a gente, né? É um presente. E posso te dizer que eu te amo, mulher, que tu é fantástica. Muito obrigada, Feliz Natal. Eu falo o que agora, depois de tudo que elas falaram? Fala, abre o coração. Não, Carla, gente, eu é que agradeço. Estou muito, muito feliz de ter conhecido vocês mais uma vez. Meu, é fantástica essa união de vocês, essa amizade, uma ajudar a outra, uma estudar junto com a outra, fazer estudo de casos. É por aí que a gente tem que ir, né, para criar essa verdadeira... Vocês são uma egrégora já, né? De luz, que querendo levar a cura para si, para as pessoas. Então, eu é que estou muito grata de estar aqui participando com vocês. É uma honra. E pensa com carinho em um presente para nós ano que vem e fazer um curso de registro acástico. Vamos ver. Eu tenho Magia da Gratidão, tem o curso completo de tarô, que é o ao vivo, que vai ser lançado em março. E para o ano que vem eu também quero fazer o curso gravado, né? O curso no Hotmart de arcanos menores. Que hoje eu só tenho no Hotmart ali o de arcanos maiores. Então já tem, muita coisa aí. Mas vamos ver se eu consigo
fazer segundo também semestre juntos, aí. quem sabe, né? Em Então, vamos 2024, nosso encontro, né? não é? Opa, com certeza. Ai, gente, bom, Muito obrigada. mais uma vez, Já tá muito todo obrigada. Um beijo a Boa todas. noite, feliz Natal abençoado para vocês, para todo mundo que está assistindo. E E até tamo junto. gente, estamos juntas sempre, estamos aqui para quem precisar. Beijo, gente. Beijo, Alex. Até. Meninas. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.